Visões Populares, o podcast que conecta você a vozes que fazem a diferença. Boa tarde, está começando mais um Visões Populares, trazendo para você, ouvinte, entrevistas exclusivas, produzidas pelo Brasil de Fato de Minas Gerais. Então, tudo que você coloca na mão dessas pessoas, elas têm uma necessidade imediata de melhorar o padrão de vida com roupa, com melhoria de moradia, com alimentação. Então, injeta esse recurso quase que imediatamente volta para a economia, né? E isso tem um efeito multiplicador e que potencializa toda a economia. Então, quando a gente fala de uma política do salário mínimo ou de uma política que melhora a renda das pessoas de menor renda pela isenção ou diminuição do imposto que ela vai pagar de renda, né, injetando aí para muitos esse 14º salário, isso dinamiza muito a economia. Eu sou a Flora Vilela e no Visões Populares de hoje a nossa entrevista é com o Fernando Ferreira Duarte, economista e supervisor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. Na nossa conversa, o economista, que atua há 25 anos no Instituto, abordou o 13º salário, sua importância para as famílias brasileiras e a história da conquista desse direito. A gente tratou ainda do fim da escala 6x1 e da recém-aprovada redução no imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Fica por aqui para conferir a entrevista completa logo depois da vinheta. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Eu queria começar a nossa entrevista te pedindo para explicar para os nossos ouvintes que talvez não conheçam essa instituição, o que é o DIEESE, um pouquinho da história dele, como que ele surge e que papel que ele cumpre hoje na nossa sociedade. Então, o DIEESE, ele surge como um órgão técnico, inicialmente criado para fazer o levantamento de custo de vida na cidade de São Paulo. Em 1953, teve uma grande greve operária de várias entidades em São Paulo. E elas chegaram, né, à conclusão de que para ir para a mesa de negociação, tanto com o poder público como com a iniciativa privada, precisava de fundamentação técnica. Então, o DIEESE é um órgão do movimento sindical que tem independência técnica para fazer pesquisas e, posteriormente, começou a fazer formação em negociação coletiva e, atualmente, o DIEESE tem uma faculdade em São Paulo, reconhecida pelo MEC. Nós também atuamos em negociação coletiva, pesquisa. Então, para a população em geral, o DIEESE é muito confundido com um órgão como o IBGE, né? Porque vê o DIEESE falando sobre custo de vida, nossa pesquisa, o ICV, todo mês a gente faz a divulgação da cesta básica, temos a pesquisa de emprego e desemprego, então nós temos várias caras, né? A cara da negociação coletiva, a cara da educação formal e de apoio ao movimento sindical. E o nome DIEESE é Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, porque lá na criação o pessoal almejava ter uma faculdade dos trabalhadores, então seria o primeiro departamento, o de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Perfeito, então entrando um pouco no nosso assunto de hoje, né, a gente está agora na reta final do ano, que é uma época que os trabalhadores têm um alívio no bolso por conta do 13º salário. Mas o que muita gente não sabe é que esse foi um direito conquistado com muita luta e principalmente diante de muita resistência empresarial e de diversos políticos da época. Conta pra gente, então, um pouco da história dessa conquista no Brasil. Essa é uma conquista que ela foi se dando ao longo do tempo, porque várias categorias, a exemplo de bancários e outras categorias importantes, elas ganhavam um abono natalino, né? Era um 13º salário para fazer essas comemorações de final de ano. Mas nem todas as categorias tinham esse direito. Então, foi feita uma grande mobilização, né, dos sindicatos da época, pedindo para que isso passasse a virar lei. E é muito, né, quando isso é rememorado, porque foi em 1962, com a presidência do
do então presidente João Goulart, que isso foi concretizado. E vários jornais, né, a exemplo do Globo, né, estampou na capa, na época, que isso ia quebrar o Brasil, essa discussão, e nunca quebrou, e pelo contrário, hoje dá um grande alívio para os trabalhadores e impulsiona a economia como um todo. Tá certo. E aí, você já comentou, né? Mas isso é muito importante. O 13º é muito importante para grande parte das famílias no Brasil. Queria que você contasse um pouco de qual que é o impacto real desse recurso no cotidiano dessas famílias todo final de ano. Então, só para você ter uma dimensão, nós temos hoje, né, pouco mais de 200 milhões de pessoas no Brasil, segundo dados do IBGE, do censo, né? O total de beneficiários com o 13º, né, o DIEESE estima, são 95.300.000 beneficiários. Isso, logicamente, que tem alguns, né, que tem 2 aposentadorias ou 2 trabalhos, mas a gente estima que seja um número próximo a esse de pessoas recebendo o 13º. E aí, quando a gente pega esses 95 milhões de beneficiários, cerca de 35 milhões são de aposentados e pensionistas do INSS, né? Então, e aí mais cerca aí de 1 milhão e pouco, quase 2 milhões de empregados domésticos e toda, vamos dizer assim, todos os trabalhadores que a gente pega do setor formal. É bom lembrar que, por exemplo, trabalhador informal, mesmo que ganhe algum tipo de auxílio do seu patrão, pelo fato de não ter uma carteira assinada, tudo mais, isso não entra nessa contabilidade que o DIEESE faz. Então, a gente está falando do setor formal e de aposentados e pensionistas que a gente consegue captar o dado pelas bases de dados oficiais. E quanto que isso, né, o número de pessoas a gente já falou, agora quanto que isso injeta na economia? A gente estima que ao longo de 2025 serão injetados 369 bilhões e 400 milhões de reais. É muito dinheiro que a gente não consegue muitas vezes vislumbrar o tamanho e a quantidade desse recurso. Isso representa quase 3% do PIB brasileiro, né? Então, a gente sabe que alguma parte do 13º já foi paga, né? Porque tem antecipação, o próprio INSS faz antecipação, as empresas também fazem, mas isso é mais de 50%, a gente poderia até cravar aqui, que são injetados aí nos 2 últimos meses do ano. Então, quando você vê uma dinâmica das empresas contratando para produzir mais, né, isso no setor industrial, lá em setembro, outubro, e depois, né, para atender essa demanda que cresce no final do ano. Depois vem a fase de contratação do setor do comércio, que contrata mais gente para trabalhar na época de Natal, final de ano, a questão do turismo, né? Por exemplo, várias pessoas conseguem viajar nas férias escolares de janeiro e dezembro graças a esse 13º que é injetado. Então, ele é muito importante para a economia e para as famílias, né? As famílias têm aquelas que estão numa situação de maior endividamento, que vão quitar a dívida, mas grande parte vão fazer aquilo que não fazem ao longo do ano, seja ter uma viagem, ou a criança quer comprar uma mochila nova e tudo mais, isso tudo custeado com esse recurso do 13º. Perfeito, Fernando. E aí, então, mudando um pouco de assunto, né, recentemente foi sancionado pelo governo federal a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês e a diminuição da alíquota para quem ganha até 7 mil. Essa é a consolidação de uma promessa de campanha do presidente Lula, que num pronunciamento na rede aberta de TV indicou que essa mudança significaria um 14º salário para os trabalhadores brasileiros. Queria que você comentasse para a gente como você enxerga essa mudança, que impactos ela tem na vida do trabalhador e que impactos ela pode vir a ter na economia. Ela é extremamente importante, principalmente num país desigual como é o Brasil. Então, nós temos uma carga tributária que ela, no geral, ela recai mais sobre o consumo, isso está sendo mudado agora mais recentemente, né? Mas, e pouco sobre a renda. Então,
quando você pega, né, pessoas de baixa renda, ele já tem uma carga tributária muito alta no momento que ele compra um produto e o imposto está embutido dentro do preço do produto. Para além disso, grande parte do imposto, aí já não o imposto sobre o consumo, mas o imposto sobre a renda, ela se dá em cima da base salarial. E grande parte do rendimento das famílias, principalmente de maior renda, não vem através de salário, mas vem através, por exemplo, de dividendos que as empresas pagam, né? Vem através de juros sobre capital próprio, e que até então, dividendos para as pessoas físicas eram isentas. Então, isso, para grande parte da população não sabia. Por exemplo, a pessoa poderia ter uma renda de 10 milhões de reais no ano, toda vinda através de dividendo e não pagar nenhum centavo de imposto de renda, né? E um trabalhador que ganhava 5 mil reais está aí tendo que arcar com o imposto de renda. Então, existe, né, essa lei minimiza um pouco essa distorção, na medida que ela coloca que pessoas que ganham acima de 600 mil reais vão ter que pagar imposto de renda, vão ter uma alíquota também, até chegar numa alíquota de, no mínimo, 10% da renda, né? Então, ela promove uma justiça social na medida que ela desonera totalmente aqueles que ganham até 5 mil, diminui o imposto para aqueles que estão na faixa de 5 mil a 7.350 e compensa essa perda de arrecadação com aqueles que não pagavam ou que pagavam muito pouco. Então, é muito positivo, né? Tanto assim, a gente fica pensando, como que durante tanto tempo nada foi feito. Porque quando essa matéria foi levada no Congresso, mesmo aqueles que poderiam estar contrários, não tem como justificar. Então, teve uma grande votação a favor dessa matéria e por isso que o presidente Lula comentou e comemorou bastante em rede nacional essa medida. E aí, pensando nesse processo econômico, eu acho que fica muita dúvida de por que esse salário a mais seria importante para o crescimento do país. Acho que isso é meio turvo, assim. Então, nesse sentido, queria que você explicasse para a gente qual é o mecanismo que faz com que o trabalhador tendo mais renda, isso favoreça a economia do país. Primeiro tem uma explicação econômica. As pessoas de mais alta renda, primeiro, tem uma condição de viajar para o exterior, né, fazer gastos no exterior, que acaba, mesmo a renda sendo a mesma, vamos dizer assim, ela acaba mais gastando no exterior do que uma pessoa de mais baixa renda que está mais próximo, né, àquele consumo local, aquela viagem que ele vai fazer dentro do território nacional. E tem uma outra explicação econômica que pessoas de mais baixa renda, né, das faixas iniciais, ele tem uma propensão a poupar menor. Então, ele tem uma condição de poupança menor. Então, tudo que você coloca na mão dessas pessoas, elas têm uma necessidade imediata de melhorar o padrão de vida com roupa, com melhoria de moradia, com alimentação. Então, injeta esse recurso quase que imediatamente, volta para a economia, né? E isso tem um efeito multiplicador e que potencializa toda a economia. Então, quando a gente fala de uma política do salário mínimo ou de uma política que melhora a renda das pessoas de menor renda pela isenção ou diminuição do imposto que ela vai pagar de renda, né, injetando aí para muitos esse 14º salário, isso dinamiza muito a economia. Então, o grande problema é que algumas famílias não enxergam isso. Por quê? Porque o dinheiro vem todo mês lá descontado no seu contra-cheque e agora, mesmo se vier descontado no seu contra-cheque alguma coisa, chega no final do ano que vem, ele vai ser restituído via o imposto de renda que não será cobrado, ele vai ter uma restituição de imposto de renda.
Então, alguns vão enxergar melhor esse plus de renda e outros vão falar, eu não estou vendo nada porque ele só está sendo isento e a renda vai aumentar, né? Então, para algumas famílias, isso é um aumento de R$300, R$400 todo mês pelo não desconto do imposto de renda. Perfeito. E aí, então, fazendo um gancho com essa questão da não percepção, né? Os indicadores econômicos do Brasil, eles têm melhorado no último período. Isso pode ser demonstrado pelas baixas taxas de desemprego ou pelo recuo na inflação, ou ainda por uma queda no preço dos alimentos, que é factual, é dado, né? Mesmo assim, uma pesquisa realizada e divulgada no último dia 12 pela Quest, apontou que 72% dos entrevistados percebem uma queda no seu poder de compra. Ou seja, eles acreditam que conseguem comprar menos hoje do que conseguiam há um ano atrás. Queria que você contasse pra gente a que você atribui essa percepção e por que a percepção sobre a economia está tão distante dos indicadores econômicos que têm sido divulgados. A gente poderia tratar disso, né, a partir de alguns aspectos. Primeiro, né, a inflação controlada, ela não necessariamente significa produtos baratos. Nos últimos anos, nós tivemos uma inflação dos alimentos que aumentou muito o valor dos alimentos. Então, quando você pega aí uma cesta básica em Belo Horizonte, ela está acima de R$700, tal, ela consome para aquelas famílias, né, caso queiram comprar exatamente uma cesta básica, consome metade do rendimento. Então, ela não aumentar durante um período, que quer dizer a inflação, ela continua consumindo muito da renda dessa família. Então, essa família continua reclamando que as coisas estão caras, né? Então, é a primeira questão em relação à percepção e que condiz com algum fato. Mas o que a gente tem de concreto é que esta inflação dos alimentos no último ano, ela subiu abaixo da média dos demais preços. Então, o preço dos alimentos começa a ficar mais controlado. Por exemplo, a gente já consegue observar o arroz diminuindo de preço, a gente já consegue o feijão, né, em alguma medida. Agora, a pessoa sempre tem uma visão para aquele produto que está aumentando, e principalmente a carne, né? Quando você chega no final do ano, tal, porque a carne é um item relacionado até com o lazer das famílias, né? É o churrasquinho do final de semana, tudo mais. Então, tem essa questão. Em relação à economia, a gente está vendo, sim, um momento positivo da economia, e não é este ano, é ao longo dos últimos anos, o que permitiu o desemprego diminuir bastante. E isso é perfeitamente observado por todas as pessoas. Você passa na porta dos estabelecimentos comerciais, você vai encontrar, contrata-se sem experiência, contrata-se, né? E uma das coisas também que além de ter esse nível de contratação alta, várias famílias têm o apoio de programas sociais. Então, você observa que hoje as famílias, né, no geral, estão numa situação menor de penúria, o que permitiu, por exemplo, o Brasil ter saído do mapa da fome. Se você fosse fizesse uma pesquisa há 4, 5 anos atrás, o nível do preço dos alimentos, mais alguns problemas de desemprego e tudo mais, várias famílias reclamariam, inclusive, que estavam sentindo carência alimentar. Hoje isso já não acontece. E agora a gente tem outros problemas, como a taxa de juros muito alto, né, o nível, né, a gente quando vai fazer uma compra, não consegue muitas vezes fazer no crediário, porque está muito caro ainda a taxa de juros, e é isso muitas vezes que o governo reclama, e aí fica aquela briga com o Banco Central, se controla mais a inflação, se libera um pouco, e é por aí. Mas os indicadores são positivos, o desemprego está muito baixo. Agora, o que, né, nos últimos anos a gente também tem observado que no período do governo Temer, ele fez uma desorganização da legislação trabalhista, o que acabou desincentivando, muitas vezes, as empresas contratarem diretamente, terceirizarem vários postos de trabalho, contratarem várias pessoas
por meio de PJ, a pessoa tem que criar uma empresa, e isso gera uma situação de insegurança muito grande nessas pessoas. Então, mesmo elas trabalhando, elas têm o receio de perder o emprego e estar numa situação totalmente desprotegida. E a gente não consegue corrigir isso, né? Não conseguiu nessa gestão corrigir isso, porque muitas vezes passa por uma legislação que tem que passar pelo Congresso. Tá certo. E aí, aprofundando um pouco nessa questão da inflação e voltando um pouco à conversa sobre a isenção do imposto de renda, né? Muito foi dito aí antes da aprovação que essa renda maior circulando, ela pioraria o cenário da inflação. E aí eu queria que você explicasse para a gente de onde vem essa crítica. Na verdade, quando você tem uma situação, você aumenta a renda e a indústria não consegue responder àquele acréscimo de renda, isso dá um incentivo para aqueles produtores aumentarem o preço, porque o objetivo final de quem está produzindo é o lucro. Então, se ele vê perspectiva de poder aumentar aquele preço, ele vai e aumenta. Acontece que hoje o Brasil está numa economia aberta. Então, grande parte dos produtos que a gente consome são chineses, indianos, para além dos brasileiros. Então, quando você aumenta a renda, isso funciona como um dínamo, tanto da atividade econômica brasileira, principalmente do setor de serviços, o que tem um potencial de inflacionário, mas muito baixo, né, como já foi o contrário no passado. Então, por isso, o governo, observando essas condições da indústria local, dos fornecedores, ele fala, não, as empresas hoje elas já conseguem se programar, por exemplo, pela política do salário mínimo. A gente tem uma política estabelecida que fala, por exemplo, que todo ano o salário mínimo vai aumentar a inflação, mais um plus a partir do crescimento do PIB. Então, as empresas já colocaram isso na sua contabilidade. Então, não é igual no passado, que era por um arroubo político, que uma pessoa falava, eu vou aumentar o salário mínimo em 20%, em 30%, e gerava aquele acréscimo de renda que ninguém vamos dizer assim, os agentes econômicos não estavam esperando aquele acréscimo de renda. Hoje não. Hoje você não tem uma inflação inercial, você pode aumentar a renda e que muitas vezes a inflação continua baixa. E haja visto que nós estamos com a inflação aí na casa dos 4,5%. Isso, historicamente, é uma inflação muito baixa padrão brasileiro. Perfeito. E aí, para fechar, então, nossa entrevista, uma outra pauta que movimentou esse ano foi a demanda pelo fim da escala 6x1, que é a escala em que os trabalhadores cumprem a jornada de 6 dias e folgam apenas um dia. O argumento contrário, ele pleiteia, né, de uma forma um pouco sensacionalista, que as empresas no Brasil iriam quebrar, como você citou no começo da entrevista sobre o 13º, né? Diante disso, a implementação de uma escala de trabalho de, no máximo, 5 dias, ela é viável? E por que seria importante, né? Como que você enxerga essa proposta? Eu enxergo essa proposta como uma proposta que ela tem que ser feita a nível nacional. Ela é muito difícil, né, em alguns segmentos, de você implementar essa proposta de forma segmentada, a não ser empresas que têm alguns, vamos dizer assim, alguns nichos onde você tem menos concorrência. Então, por exemplo, quando você observa alguns acordos dando essa conquista para os trabalhadores, muitas vezes você não consegue multiplicar, porque os empresários veem ali uma possibilidade de ficar mais forte na concorrência na medida que você... alguns trabalham 5 dias e outros trabalham 6, então é quase que se fosse um plus concorrencial para quem não abaixa a jornada de trabalho. Então, essa é uma discussão extremamente importante. Por quê? Porque o que a gente está vendo no mundo do trabalho hoje? Cada vez mais o potencial de diminuir tempo de trabalho de pessoas substituído por máquinas. Então, você tem, por exemplo, agências bancárias hoje, que antes eram lotadas de funcionários, hoje em dia são esvaziadas. Você entra numa agência bancária, você vai ver os caixas eletrônicos,
todo o seu problema bancário você resolve pelo seu telefone e tudo mais, e a gente tem uma população para ser empregada. Então, isso acaba virando um problema, inclusive problema social no médio e longo prazo. Então, algo tem que ser feito e o movimento sindical pede que isso seja feito no menor prazo possível. Por quê? Porque uma gama de trabalhadores estão sendo super explorados, porque você acaba não tendo feriado, você acaba não tendo domingo, você não, né, toda a sua vida social fica tolhida por aquela escala de trabalho que não condiz com o tempo atual da condição de produção da nossa sociedade. Então eu vejo com muito bons olhos uma mudança estrutural dentro da economia brasileira que seja levada, né, a cabo pelo Congresso Nacional, que estabeleça esse limite, né, de 5 dias por semana de jornada padrão. Nossa conversa foi boa, mas o Visões Populares de hoje fica por aqui. Queria agradecer a participação do Fernando e na próxima semana tem mais entrevistas exclusivas e reflexões que transformam. Sempre às quartas-feiras no canal do Visões Populares no Spotify, na rádio Autêntica Favela FM ou no canal do Brasil de Fato MG no YouTube. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify ou pelo YouTube, comenta por aqui o que achou desse episódio. Não se esqueça de compartilhar o episódio com os amigos e dar 5 estrelas para o podcast. Se você está ouvindo a gente agora pela rádio, perdeu alguma parte do episódio, quer ouvir de novo ou quer compartilhar com os amigos, é só buscar Visões Populares lá no YouTube ou no Spotify. Acompanhe o Brasil de Fato MG nas redes sociais para você não perder nenhuma notícia. E até lá! Se encerra aqui o Visões Populares, análises e reflexões sobre os temas que impactam o nosso dia a dia.